Vocês podem me ouvir? Sim, senhor. Bom, podemos vê-lo sim. Também, senador, o senhor está ótimo. É o meu cabelo que faz isso. Eu quero dizer que eu reconheço a posição desafiadora que as empresas de mídias sociais estão, onde suas plataformas têm muitas, da maioria da notícia da América, do mundo, para que ficamos informados. Vocês estão na linha de frente, tanto de campanhas de informações erradas, estrangeiras. Vocês têm o equilíbrio dos ideais americanos de liberdade de discurso, vocês têm o limite do discurso de ódio, vocês têm o limite de informações perigosas. É um desafio ver que as pessoas estão aqui para demonstrar, no último fim de semana em Washington, dizer que eles estão lá porque eles descobriram que a China teve 1 minuto antes das eleições fecharem, derrubados milhões de votos para Joe Biden. Alguém disse, bem, o que você quer dizer? Eles disseram, bem, estava na internet, então deve ser preciso. Mas agora suas plataformas são tomadas com etapas positivas. Eu devo mencionar uma aqui, eu ouço das pessoas a todo tempo me impedindo de que me impede de chegar a essa informação errada, às vezes perigosas. Eles tiveram das suas plataformas essas informações e eu tenho que pensar que vocês podem e devem fazer melhor. A sua segurança, eu acho que até a sua democracia, o seu entendimento da verdade básica depende de fazer um trabalho melhor. O presidente Obama descreveu a erosão escalante da aceitação de fatos, a ciência, a evidência clara, como decadência da verdade. Sem fatos, é difícil imaginar como um governo, pelo e para o povo, pode existir. E as suas plataformas podem unir as pessoas. Eu acho que elas agem de forma de separar as pessoas. Agora, durante as eleições, o presidente Trump emergiu como o distribuidor mais prominente de informação eleitoral falsa e errada. Não, sem pouca propaganda, sem evidência, sem alegações da eleição foi trapaceado, os estados realmente trapacearam nos resultados, milhões de votos de Trump foram deletados, eles estão fazendo isso com o Departamento de Segurança Doméstica, está ficando que a eleição foi dizendo que foi a eleição mais segura da história da América. Não há evidência de nenhum sistema de voto deletado ou perdido, votos mudados ou comprometidos. É o que o nosso próprio governo está dizendo, quando o chefe do governo, o presidente, está dizendo o oposto. Então, pode fazer ele se sentir melhor sobre o fato que ele perdeu, mas não devemos seguir com isso. Então, eu tenho uma pergunta para ambos. Facebook ou Twitter conduziu uma revisão post-mortem profunda de espalhamento de informações erradas sobre a eleição nas suas plataformas, não só com o seu rótulo, mas também até onde a informação chegava. Vocês fizeram esse tipo de post-mortem? Senador, nós vamos fazer essa análise e também estamos em comissão e trabalhando com academias independentes para permitir que eles façam os estudos por si só, para publicar o que eles encontraram sem intervenção ou permissão do Facebook. Obrigado. E estamos fazendo o mesmo, incluindo, abrindo os APIs para pesquisadores, para garantir que os outros são capazes de ver o que não, talvez não podemos ver. Vai estar disponível, as pessoas vão poder ver os resultados do estudo que vocês vão fazer, que vocês vão pedir. Senador, sim, a pesquisa acadêmica vai ser pública e os acadêmicos serão capazes de publicar eles mesmos, sem ter aprovação do Facebook sobre o que publicam. Thank you. Sr. Dorsey? Nós vamos fazer relatórios e constatações públicas também. Todos possam aprender. Eu quero ler muito. Eu realmente... Um membro do Senado que, na verdade, lê. Obrigado.
Porque vocês olham algumas coisas que aconteceram. Eu sei que o senador Blumenthal e outros levantaram questões sobre Steve Bannon colocando um vídeo. Pense no que ele fez. Ele pediu o assassinato, decapitação do Dr. Fauci e do diretor do FBI, Christopher Wray. Pensa no que ele faz. Eu quero dizer, o diretor do FBI viaja com segurança todo o tempo. O Dr. Fauci e sua família são cidadãos privados. Eles estão pedindo decapitação. E foi visto por, eu acho, 200 mil pessoas no Facebook. Bem, você vai ter alguém ameaçando assassinar alguém. O que você faz com isso? Eu quero dizer, como você pega isso? Eu sou um promotor de assassinos e não temos que enfrentar esse tipo de ameaça. O que você faz com centenas de milhares de pessoas? Vem uma ameaça, vá assassinar alguém. Senador, nesse caso, esse conteúdo violou nossas políticas e derrubamos. E tem sido tema de outras perguntas. Se alguém tem ofensas mútuas como essa, nós removemos toda a conta. Eu estou certo de que a ameaça que eles fizeram várias vezes diz: saia e assassine alguém. Corte sua cabeça. Você vai enfrentar um problema real. Facebook vai derrubar o post? Oh, meu Deus! Que é isso? Então, senador, o que tentamos fazer é identificar conteúdo que viole a nossa política antes que alguém na comunidade tenha que ver ou relatar para nós. E para algumas categorias, como terrorismo, que eu citei antes, por volta de 98, 99% do conteúdo que derrubamos, nossa inteligência artificial, sistemas humanos encontram antes de termos que reportar. O discurso de ódio, 94% do conteúdo que derrubamos, nossos sistemas de IA e revisores de conteúdo encontram antes das pessoas relatarem para nós. Tentamos direcionar e mais efetividade. É basicamente encontrar mais e mais desse conteúdo perigoso antes de chegar ao nosso sistema. Eu vou perguntar sobre isso porque nós tivemos essas discussões antes. Eu estou preocupado sobre a função do Facebook em espalhar discurso de ódio em Myanmar. Discurso de ódio que ajudou a dar combustível a um genocídio contra o povo Rohingya muçulmano. É horrível. Eu vi as fotos, parte do genocídio. Vocês fizeram progresso sobre isso desde que falamos da última vez. Mas meu entendimento é que o Facebook fecha contas específicas que violam sua política relacionada de conteúdo, mas o usuário pode, claro, criar uma nova conta. Em Myanmar, por exemplo, 8 de outubro, o Facebook derrubou 38 contas inautênticas criadas e controladas por membros dos militares de Myanmar, em parte promovido para o conteúdo anti-Rohingya. E eu cumprimento vocês por fazer isso, mas os militares de Myanmar viraram tudo e criaram novas contas, promoviam o mesmo conteúdo. E, de alguma forma, você tem um problema difícil, pois há um modo que você pode impedir essas coisas, não só em nível de conta, mas em nível de usuário. Como eu uso como exemplo, porque as pessoas estão sendo assassinadas em genocídio sistemático. Por favor, responda à pergunta do senador Leahy e vamos ter que seguir em frente. Me desculpe tomar tanto tempo, mas a pergunta anterior levou quase todo o seu tempo que foi disponível para mim. 2 minutos e meio. Vamos resumir antes de responder a pergunta. Senador, você apontou corretamente que desabilitamos certos generais nas Forças Armadas Militar como figuras perigosas e não podem ter novas contas, mas, como você realçou, esses tipos de problemas de integridade não são aqueles que
há uma bala de prata para podermos solucioná-los completamente. Sempre haverá trabalho para ajudar a minimizar a prevalência de dano. Do mesmo modo que uma cidade nunca vai eliminar todos os crimes. Você tenta reduzi-lo até o mínimo possível, e é o que nós tentamos fazer completamente, uma combinação de construindo sistemas de IA para identificar conteúdo danoso antes, contratando milhares de pessoas, dezenas de milhares para fazer revisão de conteúdo e parceria com organizações, seja comunidade de inteligência, polícia, oficiais de eleição ou em Mianmar, sociedade civil local, para nos ajudar a marcar coisas que devemos estar cientes e em alto alerta. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou ter algumas perguntas para o registro, para ambas as testemunhas. Muito obrigado, senador Leahy. Eu agradeço. Senador Cruz? Obrigado, senhor presidente. Facebook e o Twitter e o Google têm poder massivo. Eles têm um monopólio no discurso público, na arena online. Eu vou dizer isso. É difícil ouvir as perguntas dos colegas democráticos, porque consistentemente a mensagem do Senado democrata é que o Facebook, Twitter e Google censurar mais, abusar mais do seu poder, silenciar voz que o Senado, os democratas do Senado discordam mais. Isso é muito perigoso se você quer manter uma democracia livre e justa. Se queremos manter o discurso livre, há um momento quando os democratas abraçavam e defendiam o princípio de discurso livre, um momento que os democratas abraçaram e defendiam os princípios de uma imprensa livre. E ainda há um silêncio absoluto dos democratas em falar sobre a imprensa censurada pela Big Tech. Há um silêncio democratas falando sobre cidadãos silenciados pela Big Tech. E há uma demanda usar ainda mais poder para silenciar. E é um instinto totalitário que eu acho que é perigoso. Ao mesmo tempo que a Big Tech exercita poder massivo, também aprecia bem-estar corporativo massivo, com efeito à seção 230, uma unidade especial da responsabilização que ninguém tem. Congressos deram ao Big Tech um subsídio, eles se tornam as corporações mais ricas na face do planeta. Sr. Dorsey, eu quero me focar primariamente no Twitter, perguntar inicialmente, o Twitter é uma editora? Você é uma editora? Não, não somos. Nós distribuímos informação. O que é uma editora? Uma entidade que está publicando com diretrizes e decisões editoriais. Bem, a sua resposta parece ser contrária ao texto do Estatuto Federal, particularmente seção 230, que define um conteúdo de informação fornecedor como uma pessoa ou entidade que é responsável, em total ou em parte, pela criação ou desenvolvimento de informação fornecida através da internet ou outro serviço de computador interativo. Vou perguntar, o Twitter está sendo uma editora quando censura o New York Post? Não, nós temos políticas claras sobre a conduta e que permitimos na plataforma, e se há violação, nós tomamos uma ação. E as pessoas escolhem se comprometer com essas políticas nos termos de serviço. Exceto que as suas políticas são aplicadas de modo partidário, seletivo, os materiais hackeados, você não bloqueia a distribuição da história do New York Times, que fala sobre os impostos do presidente Trump, mesmo que é um crime distribuir os impostos de alguém sem consentimento. Nossa política é focada na distribuição de material realmente hackeado do New York Times. Você bloqueou a discussão dos impostos no caso do New York Times, nós interpretamos como relatar sobre materiais hackeados, não distribuição. Você bloqueou Edward Snowden quando liberou material ilegal. Não tenho a resposta. A resposta é não. Você está usando de maneira seletiva. Vou perguntar, quando você está sendo uma editora forçada, político, outro jornalista que derrubando seus tweets, um tópico que considerava impermissível,
Não, nós estamos aplicando a nossa polícia aos nossos termos de serviço. Em 15 de outubro, Jake Sherman, repórter da Politico, tweetou, eu tweetei no New York Post, eu cheguei à campanha de Biden para ver a resposta. Eu queria ler mais antes de ler, mas o Twitter suspendeu. O repórter reportando uma história, pedindo comentário de outro lado, e o Twitter diz: Olá, Jake Sherman, sua conta foi bloqueada por violar as regras do Twitter. O que o repórter do Político fez? Meu objetivo não é espalhar informação. É preocupante. Meu objetivo é fazer perguntas sobre a história. Oh, deuses do Vale do Silício, estou atacando o New York Post. Vocês não entendem. Você estava atacando. Nos tweets subsequentes, a campanha de Biden respondeu. Então, não muito tempo depois, Jake Sherman volta com minha conta está claramente, não está mais suspensa. Eu deletei o tweet. Quando o Twitter está editando, censurando e silenciando o New York Post, o jornal com quarta maior circulação do país e político, um dos jornais políticos, líderes do país, o Twitter está decidindo como editora o que e quais histórias são publicadas ou não. Não, a conta não foi suspendida. Caiu na política de materiais hackeados, percebemos que há um erro na política e aplicamos e corrigimos em 24 horas. Eu estou falando do tweet do Twitter que diz sua conta foi bloqueada. Você está dizendo que não é preciso. Isso pode ser liberado quando deletado. Eu entendo que você tem o poder. A sua resposta é receber. Depois que silenciamos você, nós podemos escolher permitir você falar. Mas vocês estão envolvidos em decisões de editoriais. Um tópico diferente, Sr. Dawson. Existe fraude eleitoral? Eu não sei, certamente. Você é especialista em fraude eleitoral? Não. Então, por que o Twitter agora está colocando avisos de propósito em qualquer declaração sobre fraude eleitoral? Estamos ligando a uma conversação mais ampla que as pessoas estão tendo sobre a informação. Não, você coloca uma página que diz fraude eleitoral é totalmente raro nos Estados Unidos. Não é liberar uma conversação mais ampla, é uma posição política. E você é um editor quando faz isso. Você não pode fingir que não é editor e não tem benefício especial sobre a seção 230 como resultado. Esse link está apontando para a conversação mais ampla, com tweets de editores e pessoas em todo o país. Sr. Dorsey, com a declaração viola as políticas. Cédulas de ausência continuam grande fonte de fraude potencial. Eu imagino que rotularíamos para que a pessoa pode ter mais contexto e ler mais. E essa? Organizações terceirizadas e candidatos e ativistas partidários. Fraude eleitoral é possível quando os partidos ativistas estão envolvidos em manusear cédulas de ausência. Você marcou isso como? Eu não sei especificamente como isso como aplicaríamos. Eu imagino que muito devem ter um rótulo apontando as pessoas para uma maior conversa, uma conversa mais ampla. Você deveria, porque você tomou a posição política que fraude eleitoral não existe. Ambas vêm da Comissão Carter-Baker de Reforma da Eleição Federal. Presidente democrata Jimmy Carter e secretário de Estado James Baker. A posição do Twitter é essencialmente fraude eleitoral não existe. Você está ciente que 2 semanas atrás, no estado do Texas, uma mulher foi acusada de 184 contagens de fraude eleitoral. Você está ciente? Não estou ciente. Se eu tweetasse essa declaração com link, você colocaria um aviso que diz, bem, a posição do Partido Democrata é que agora a fraude não existe? Eu não acho que seria útil entrar em hipóteses, eu não acredito. Você não acredita? Nós vamos testar, porque eu vou tweetar, vamos ver o que você vai colocar. Ontem, Sr. Dorsey, você e eu passamos um tempo considerável no telefone. Você disse que queria abraçar a transparência. Então, eu quero perguntar o Twitter, Facebook, várias vezes,
Quantas vezes vocês bloquearam candidatos republicanos, candidatos, seus tweets, seus posts em 2016, 2018 e 2020? Quantas vezes vocês bloquearam candidatos democratas? Quantas vezes vocês bloquearam republicanos oficiais? Oficiais democratas, Twitter se recusa a responder essa pergunta. Dados específicos e catalogar os exemplos. No interesse da transparência que você disse que quer abraçar, você se compromete nessa audiência a responder essas perguntas por escrito? É exatamente o que queremos fazer. Me desculpe, é exatamente o que vamos fazer, pensando sobre construir, sobre a 230, transparência. Você pode responder por escrito, não só sobre os resultados, mas também pelo processo. É um sim que você vai responder essas perguntas por escrito? Certamente buscar isso, é o que podemos fazer. Responder e não dar uma palavra, uma frase dupla de advogado, você vai se comprometer a responder essas perguntas? Vamos trabalhar para responder mais amplamente, com transparência, com os resultados. Isso é um não. Sr. Zuckerberg, você se compromete que o Facebook vai responder essas perguntas específicas, catalogando o número de instâncias em quais democratas, em 16, 18 e 20, foram silenciados versus o número de instâncias em que republicanos foram silenciados no Facebook? Senador, não estou certo se temos os dados disponíveis, mas vamos seguir com a nossa equipe. Eu vou tomar isso como um sim, e o Twitter vamos ver como um sim ou transparente. Transparência não temos intenção de fornecer. Senador Durbin? Muito obrigado, senhor presidente. Estamos vivendo num mundo perigoso. Problemas de segurança nacional, a pior crise pública de saúde com a pandemia nos tempos modernos na América, e nós estamos sendo desafiados também de como será uma transição pacífica de poder na América, na presidência. Nesse momento, nós decidimos que nenhum desses tópicos eram importantes, e o que era importante era determinar se ou não as mídias sociais estavam discriminando republicanos. É uma pergunta interessante. Eu acho que é mais importante, questões mais importantes e urgentes. Temos uma recontagem acontecendo na Geórgia, alegações feitas pelos oficiais da eleição, os oficiais de eleição republicanos que estão enfrentando ameaças de morte. Nós estamos tentando determinar se ou não os instrumentos das mídias sociais da América são justos para o Partido Republicano. Eu estou tentando lidar com esse problema porque eu quero colocar num contexto, e talvez eu não possa, talvez seja único. Nós certamente sabemos o que a Constituição diz quando se trata de liberdade de discurso, e sabemos o que significa com os anos. New York Times versus Sullivan e outros, com publicações. Certamente não sugerimos que ninguém que usou uma linha de telefone por atividade ilegal, nefasta, que implicou a empresa de telefone por sua natureza. Então, vem o rádio, TV, e novas regras surgiram em termos de um momento igual, conteúdo justo e assim. E temos esse novo mecanismo, relativamente novo, de comunicação e de informação. Estamos tentando determinar o que fazer com isso. Seja tratar como uma publicação de jornal, tratar como um tipo de rede de comunicações sozinha. Seção 230 é uma tentativa de fazer isso, e eu estou certo de todos acham falhas. Eu gostaria de perguntar às testemunhas, nos aspectos históricos desse debate particular, vocês têm alguns pensamentos, Sr. Zuckerberg? Senador, um dos pontos na discussão que eu acho interessante é que as pessoas perguntam se o modelo regulatório deve ser mais lá como a indústria das notícias ou mais como telecomunicação, mas, na minha perspectiva, essas plataformas são a nova indústria e devem ter um modelo regulatório diferente, que é diferente das outras duas. Eu acho que não é o caso que
somos como as telecomunicações e, claramente, somos categorias de conteúdo, seja terrorismo ou exploração infantil, que as pessoas esperam que nós moderemos e tratamos. Mas também está claro, não somos uma editora de notícias, não criamos conteúdo, não escolhemos o que publicamos, nós damos às pessoas a voz para ser capaz de publicar coisas. Então, eu acho que temos responsabilidades e pode fazer um sentido que haja responsabilização por algum conteúdo que esteja na plataforma, mas eu não acho que as analogias com essas outras indústrias que foram criadas anteriormente serão, em algum momento, o caminho certo de olhar. Precisa da sua própria estrutura regulatória para ser construída aqui. Muito obrigado. A outra testemunha poderia responder? De uma perspectiva histórica, 230 foi criada com algo bom e inovação em vista, e nós não temos se não tivéssemos essas proteções, como começando o Twitter 14 anos atrás, não poderíamos começar. E aonde estamos preocupados e garantir que continuamos a permitir que novas empresas contribuam para a internet, para a conversa. E nós temos que ser muito cuidadosos e pensar bem sobre as mudanças na 230, porque indo em uma direção pode fechar novos competidores, novas startups. Indo para outra pode criar uma demanda de uma quantia impossível de recursos para lidar. E indo para outra pode encorajar ainda mais bloqueio de vozes, o que está sendo levantado aqui, o que é censura de vozes e mudando a internet dramaticamente. Vai em frente. Eu acredito que podemos construir em cima da 230. Eu acho que podemos garantir que vamos ter a confiança das pessoas, encorajando mais transparência em volta da moderação de conteúdo, o processo dele. Eu acho que precisamos mais apelos diretos. E eu acho que o grande ponto é se focar e em frente os algoritmos e como eles estão gerenciando e criando essas experiências e sendo capazes de ter uma escolha como usar esses algoritmos nas plataformas como as nossas. Vamos ser específicos, Sr. Zuckerberg. Em 10 de outubro, Detroit Free Press relatou 13 homens acusados na quinta de conspiração de sequestrar governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, usou o Facebook e as mensagens para armar o plano. Usaram o Facebook quase um ano. Os membros começaram a usar as plataformas como uma ferramenta de recrutamento em 2019, de acordo com a affidavit de Brian Russell, sargento da política de Michigan. Os membros se comunicavam por uma plataforma de mensagem criptografada segura. De acordo com os relatórios, Facebook alertou o FBI sobre os sequestradores de Michigan online vários meses antes da prisão. Graças a Deus. Entretanto, em agosto, a página Facebook da milícia Garden de Kenosha advocou violência depois do assassinato de Jacob Blake, que foi relatado 455 vezes ao Facebook. Entretanto, a página foi considerada não violadora e foi deixada. Mais de 4.000 pessoas responderam para esse evento. Centenas de milicianos armados apareceram dentro desse grupo. Um adolescente de Illinois foi baleado e atirou e matou 2 pessoas nas ruas de Kenosha. Como o Facebook está lidando com essa página de milícia? Um erro operacional. Você pode explicar a razão porque a página de milícia de Kenosha não foi derrubada? Senador, sim. Primeiro, o que aconteceu em Kenosha foi obviamente terrível. O que aconteceu aqui foi que nós temos uma política fortificada em páginas de milícia em geral. Seja antes disso, nós teríamos permitido um grupo que fosse uma milícia enquanto não fosse planejando, organizando violência. Nós chegamos à eleição, nós fortalecemos a política para desabilitar mais desses grupos, porque nós estávamos em alto alerta, estávamos tratando a situação muito volátil sobre a prisão de civis na eleição. Nós colocamos a política e, por várias razões, não funcionou totalmente.
todos os revisores de conteúdo na empresa não foram totalmente treinados sobre isso. Nós fizemos erros ao avaliar se esse grupo deveria ser derrubado. Mas no apelação, quando foi escalado para um nível mais sênior de revisão de conteúdo, que tem mais especialização nessas áreas, nós reconhecemos que violaram a política e derrubamos. Foi um erro, foi certamente um problema e nós acabamos descobrindo como fazemos melhor. Isso, o modo é que a pessoa que fez o tiroteio não estava conectado com aquela página ou ligada ao conteúdo que, pelo que podemos dizer. Senhor presidente, se eu precisar fazer mais uma pergunta. Ontem, o FBI liberou um relatório de incidente de crime de ódio anual. Mais pessoas foram mortas motivadas por ódio em 2019 de qualquer ano, desde que o FBI começou a coletar esse tipo de dados de crime, em 1990. Eles continuam com o tipo mais comum de crimes de ódio no último ano. O aumento dos crimes de ódio anti-hispânicos e com os indivíduos com base em identidade de gênero. Dadas as estatísticas, parece mais importante do que nunca. As empresas de social media combatem o ódio nas suas plataformas. Eu vou adicionar, os meus colegas falaram antes, não é Antifa, mas são crimes de ódio documentados pelo FBI. Muçulmanos que chegaram até vocês muitas vezes, senhor Zuckerberg, sobre esse problema, relatando o conteúdo publicado que reflete certos grupos religiosos, e o senhor disse na audiência que você não permite crimes de ódio no Facebook. Mas em maio de 2020, o projeto de Transparência Tech encontrou mais de 100 grupos supremacistas brancos, explicitamente anti-muçulmanos, ativos na plataforma, suas páginas, com conteúdo autogenerado. O Facebook normalmente alterou algum conteúdo, mas os grupos de ódio permaneceram. Você está olhando, Sr. Zuckerberg, a situação potencialmente perigosa? Não, senador, isso é muito importante e nós derrubamos o discurso de ódio, assim como levamos o discurso de ódio, incitação à violência muito sério. Nós banimos mais de 250 organizações de supremacia branca e tratamos do mesmo jeito como organizações terroristas. E nós aumentamos a capacidade de identificar discurso de ódio, incitação à violência, antes que as pessoas possam ver na plataforma. Nossa equipe de revisão humana de IA e de IA podem rastrear os resultados nos relatórios de transparente que emitimos. E agora, derrubando 94% do discurso de ódio que encontramos nas plataformas antes de qualquer um poder relatar para nós, que é um progresso muito dramático de alguns anos atrás, onde nós começamos a aumentar isso. Nós estamos derrubando 20% das pessoas têm que relatar para nós. Ainda mais progresso a ser feito. Nós estamos investindo muito e você tem o meu comprometimento que vemos isso com maior gravidade e estamos focados. Obrigado.